Olá, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso segundo módulo sobre a estratégia, jornada de valor e o método transformação plena. Hoje falaremos sobre quebra de padrões. Quebrar padrões não é tão simples, ele requer muita força de vontade, além do desejo de querer mudar por parte da pessoa. É muito importante ter em mente nesse processo de mudança que ainda iremos repetir o padrão que desejamos mudar, mas o mais importante é não desistir na primeira recaída. Precisamos ser realistas e entender que esse processo de mudança ele é muito difícil e os padrões que você já possui, eles existem por alguma razão. Eles têm um motivo para existir. Se eles estão lá é porque em algum momento eles foram recompensados. Em algum momento aqueles seus padrões, aqueles seus hábitos, eles foram recompensados e eles foram se consolidando na sua personalidade. Então é normal que ao tentar implementar novos hábitos, você tenha dificuldade para quebrar os padrões que já estão estabelecidos. Porque esses padrões eles existem com você por muitos anos, eles estão acompanhando você na sua vida há muito tempo. Então, para que você seja capaz de quebrar o padrão, é necessário que você se dedique e tenha muita força de vontade e tenha em mente o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. É importante você ter em mente que você vai precisar passar por muita repetição, você vai precisar de tentativa e erro, adaptação e estratégia para conseguir implementar novos hábitos. E se houver, durante esse processo, em algum momento, houver uma recaída para o hábito antigo, por causa do costume que você tem de praticar esse hábito, não tem problema, porque faz parte do processo. Você precisa entender que o processo ele é gradativo. Então você tem que estar apto a entender e a readaptar e ajustar a sua estratégia para que você consiga mudar rapidamente. O importante é não persistir no erro. Se você encontra um muro, você precisa passar por cima, não bater com a cabeça no muro. Então esteja sempre ciente de que você precisa buscar estratégias para mudar e que as recaídas serão normais no começo, enquanto você não muda a sua maneira de pensar. Porque a partir do momento em que você entra na parte do gatilho emocional, das razões, os motivos, os fundamentos para que existam aqueles padrões, você vai ser capaz de mudar e alterar e ter um resultado quase que automático, porque a partir do momento que você muda a sua forma de pensar, você muda os seus padrões de comportamento. Sobre padrões de comportamento, existem dois padrões que são interessantes nós observarmos. O padrão agressivo, que é onde as pessoas são ambiciosas e competitivas, elas buscam reconhecimento e autoafirmação e costumam realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Estão em uma constante luta para atingir seus objetivos e estão sempre apressadas, impacientes e atarefadas com uma hiperatividade. Esse tipo de padrão agressivo ele pode funcionar muito bem em determinados ambientes. Em ambientes competitivos, ambientes em que esse tipo de comportamento ele é recompensado. Buscar estar sempre na frente, estar sempre se desenvolvendo, é um padrão que ele pode ser recompensado. O problema é que existem momentos na vida em que você encontra o platô, você encontra momentos de pausa, você encontra situações que são difíceis de transponer. Nesses momentos, nessas situações, a pessoa que tem um padrão agressivo, ela tende a se descontrolar e a ceder para a ansiedade e para pensamentos negativos, porque ela está acostumada a passar por cima de tudo. Ela não está acostumada a ter que parar e refletir e mudar o padrão de comportamento. É uma pessoa que age primeiro e pensa depois. Então, pessoas que têm esse tipo de padrão de pensamento, elas podem ser muito bem-sucedidas se estiverem numa área que recompensa a competitividade. Mas elas também podem se frustrar muito se lidarem com situações que elas não sejam capazes de resolver imediatamente. Situações do dia a dia que façam com que elas sejam obrigadas a parar por um instante. As pessoas que têm um padrão agressivo, elas não têm costume de parar. Elas não têm costume de refletir. Elas simplesmente estão acostumadas a seguir um padrão e fazer aquilo todos os dias. E seguindo aquele padrão, elas conseguem a maioria dos resultados. Só que nem tudo pode ser resolvido de maneira agressiva. Muitas coisas na vida você vai precisar de diálogo, você vai precisar negociar com as outras partes envolvidas, você vai precisar fazer concessões.
você vai precisar entender a outra parte. Então, as pessoas que têm um padrão agressivo, elas são muito impulsivas e elas têm essa dificuldade quando aparecem empecilhos imprevistos na vida. As pessoas que têm um padrão analítico já são diferentes. Elas apresentam um perfil mais paciente, compreensivo e equilibrado. Assim como qualquer pessoa que tem sonhos e busca seus objetivos, mas são pessoas que mais centradas, mesmo quando chegam aonde desejam. Pessoas que possuem esse perfil conseguem desenvolver seu autoconhecimento e são mais seguras. Desse modo, apresentam bons relacionamentos interpessoais e com isso atingem seus objetivos sem atropelar qualquer etapa. As pessoas do padrão analítico, elas costumam pensar muito antes de agir. Elas costumam refletir bastante. E o problema das pessoas do padrão analítico é que muitas vezes elas acabam perdendo tempo demais pensando naquilo que elas precisam fazer, em vez de implementar, em vez de executar. São pessoas planejadoras. São pessoas mais calmas e equilibradas, mas que têm dificuldade de colocar em ação os planos que elas têm. Esse tipo de padrão, ele é um padrão que ele é muito interessante num contexto inicial, num contexto de que você comece a refletir e decidir e tomar decisões bem fundamentadas. Agora, a partir do momento que você começa a ter que colocar a mão na massa, o padrão analítico ele pode não ser o padrão adequado para você, porque você precisa não somente pensar, refletir, imaginar, mas você precisa ser capaz de executar aquilo que você precisa ser feito com os recursos que você tem. Então vamos seguir para os passos a passos para a estratégia de jornada de valor, para que você consiga entender mais ou menos o que é que você precisa ser feito e quando precisa ser feito. Vamos iniciar pelo mais simples, que é identificar os padrões. Você precisa fazer uma autorreflexão e identificar quais são os padrões da sua vida que você vem repetindo, quais as coisas que vêm acontecendo com você num ciclo interminável, coisas que todas as vezes que você começa a fazer, você já consegue prever como vai terminar. Porque você já está tão acostumado a seguir esses padrões que você já acredita que toda vez que você tentar determinada coisa, o resultado será o resultado tal. E nós, seres humanos, temos uma imaginação muito fértil, muito forte, uma capacidade de tentar prever cenários muito boa, só que nós não temos a capacidade realmente de acertar. Nós temos previsões, nós criamos conjecturas, nós criamos cenários e imaginamos possibilidades. Mas muitas vezes nós nos confundimos achando que já sabemos o que vai acontecer antes mesmo de tentar. Não existe como você saber algo sem fazer um teste, sem tentar. Por mais que você acredite que você já passou diversas vezes pela mesma experiência, uma mesma experiência com uma mesma pessoa, numa mesma situação, pode ter um resultado completamente diferente, porque nós não somos capazes de controlar todas as variáveis. Nós não somos capazes de controlar as pessoas ao nosso redor e as reações que as pessoas têm. Nós só podemos controlar a nós mesmos, os nossos padrões e as nossas escolhas. A segunda etapa é sair do nível racional. O nível racional, ele equivale a apenas 10% do potencial do ser humano, enquanto 90% está em emoções e crenças. Tudo aquilo que você faz, você compreende no nível racional o que você precisa fazer. Se você perguntar o que é preciso fazer para perder peso, a maioria das pessoas vão te dizer, é só você consumir menos calorias do que você precisa para manter aquele peso. A maioria das pessoas vão te explicar de maneira muito simples, dizer, bom, eu preciso reduzir a ingestão de calorias. Ok, racionalmente você sabe o que precisa ser feito. Agora, entre o racional, saber o que precisa ser feito, e o emocional, que é executar e ter um padrão de comportamento que faça com que você não tenha impulsos, que você não faça as coisas por ansiedade, que você faça as coisas exatamente como você entende no nível racional, é um mundo gigante. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam empacadas na parte do planejamento, porque elas não têm as ferramentas emocionais necessárias para desenvolver e executar um hábito. 90% dos seus resultados vão estar ligados às suas crenças e emoções. O nível racional, o nível cognitivo, ele é extremamente importante, mas não na hora de mudanças e quebra de padrões. Na hora de mudanças e quebras de padrões, o que é realmente importante é saber lidar com as suas crenças, com as suas experiências e com as suas emoções. E nós trataremos adiante e demonstraremos técnicas
que podem ser utilizadas para facilitar o seu processo, para facilitar a sua transição e a sua adaptação para novos hábitos. Outra parte muito importante do passo a passo é você saber tratar as distorções entre comportamentos e crenças. Você pode ter uma determinada crença e um comportamento que não está condizente com aquela crença. Você pode ser, por exemplo, uma pessoa que acredita ser muito trabalhador. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora. Só que você tem o hábito, o comportamento de procrastinar, de demorar a esperar até o último momento para executar uma ação que deveria ter sido feita. Então, a sua crença é: eu sou uma pessoa muito trabalhadora, mas o seu comportamento é: eu espero a última oportunidade, o final do prazo para começar. Ou seja, o seu comportamento não está alinhado com a sua crença, não por um motivo racional, porque na sua mente você sabe: se eu tenho uma tarefa e eu tenho um prazo, eu preciso executá-la antes que termine o prazo. E quanto mais rápido eu começar, maiores são as minhas chances de conseguir terminar. Agora, esse é o seu racional, só que o seu emocional já tem várias outras alternativas. O seu emocional, ele não vai sempre estar alinhado com o seu pensamento. Muitas vezes você vai estar agindo com uma crença e tendo um comportamento que é incompatível com essa crença. Então é necessário que você desenvolva ferramentas que venham a alinhar e tratar essas distorções entre comportamentos e crenças. Você precisa alinhar aquilo que você acredita com aquilo que você faz. E isso acontece no nível emocional, no nível de acreditar que você é capaz de mudar, que você é capaz de implementar os novos comportamentos, no nível de identidade. Não é que eu trabalho, é que eu sou trabalhador. É uma parte relacionada a quem você é. Você é uma pessoa trabalhadora. Não é que você se exercita, você é um atleta. Olha a diferença entre eu sou uma pessoa que se exercita e eu sou um atleta. Atleta é identidade, é um nível muito mais profundo. Então, toda vez que você trata os seus comportamentos e crenças para um nível de identificação, eles começam a ser extremamente mais eficientes. Eles começam a fazer parte de você. Você começa a se abrir para as transformações e para as mudanças e para a quebra de padrões a partir do momento em que você se identifica e alinha as suas crenças e os seus comportamentos, tratando as distorções que existem entre eles. E por último, o último passo é: se identifique com as suas escolhas. Construa uma identidade ao redor das emoções positivas. A sua identidade, ela tem que ser construída ao redor daquelas emoções que te fazem se sentir bem, que te fazem seguir adiante, que te fazem ter vontade de continuar, de agir, de mudar, de se transformar. São as emoções positivas, as interpretações positivas das coisas que acontecem com você. Porque uma mesma coisa pode acontecer com duas pessoas diferentes e elas terem interpretações completamente diferentes do mesmo fato que aconteceu com elas. Porque tudo é uma questão de interpretação. A partir do momento que você se identifica com as suas escolhas, eu escolhi fazer isso. A partir do momento que você se identifica, isso faz parte de mim, você consegue construir uma identidade de alguém proativo, de alguém que consegue realizar todas as tarefas que se propõe a fazer a partir do momento em que começa a internalizar e fazer com que se torne parte da sua identidade. No final, nós temos o resumo dessa aula. Para simplificar, nós temos 3 termos aqui para simplificar na nossa aula, para que nós possamos entender tudo que foi falado hoje. A primeira etapa é: não reprima nem se esquive das emoções. Muitas vezes nós lidamos com emoções que são muito fortes, difíceis de digerir, difíceis de lidar no momento. E a maioria das vezes nós deixamos aquilo ali enterrado, afastado de nós e tentamos não pensar naquele assunto. Nós temos um problema e nós começamos a não pensar naquele problema para fazer como que se ele fosse desaparecer, como se ele deixasse de existir. Mas não, o problema ele está lá, ele continua existindo. Você apenas se esquivou temporariamente dele. Não faça isso, porque quando você reprime as suas emoções, quando você reprime os seus sentimentos, você começa a criar uma situação que é como uma bomba relógio.
ela, uma hora ou outra, ela vai explodir. Aquilo que não foi tratado, uma hora ou outra, ele vai surgir. E ele vai surgir de uma maneira que você não quer que aconteça. Então a melhor maneira de lidar com as situações é tratar, na medida do possível, com os recursos que você tem no momento, e utilizando-se de etapas que possam ser executadas dentro dos próximos 30 minutos. Etapas imediatas de execução. Não reprima os seus problemas. Compreenda. Tire um tempo para pensar e compreender e descobrir da onde ele vem, quais são as origens. Porque a partir do momento que você entende a origem de uma emoção, a origem de uma crença, ela começa a fazer sentido e a força que ela tinha sobre você começa a diminuir. Porque você começa a ter o controle racional, você começa a entender o mecanismo por trás das emoções e dos sentimentos. A segunda etapa do resumo da aula é preciso sair da ilha para ver a ilha. Quando você está dentro do problema, dentro da situação, é muito difícil você enxergar as alternativas. Você precisa de um certo nível de afastamento. Você precisa conseguir sair de perto do problema e olhar ele como se você fosse um espectador externo, como se aquele problema não fosse contigo. Uma técnica para fazer isso é imaginar se isso que está acontecendo comigo estivesse acontecendo com tal pessoa, um amigo seu. Comece a imaginar o seu amigo, o que ele faz, o que ele faria, como ele se sairia nessa situação. E comece a tentar elaborar uma solução para esse seu amigo. Não procure uma solução para você. Procure uma solução para outra pessoa que está passando pelo mesmo problema que você está passando. Com isso, o seu cérebro vai conseguir raciocinar sem se identificar fortemente com o problema. Ele vai ter um grau de afastamento necessário para conseguir buscar e trazer soluções para o seu problema. Então é preciso sair da ilha para ver a ilha, para entender a situação. É preciso de um determinado grau de afastamento para que você consiga implementar as mudanças na sua vida. E tudo aquilo que você quer mudar e não consegue é devido a crenças baseadas no seu emocional. Nós entendemos nessa aula que a maioria das coisas, dos problemas e dos hábitos, nós conseguimos compreender racionalmente a razão deles existirem e nós conseguimos compreender racionalmente que mudança nós deveríamos fazer para alterar esse comportamento. Nós temos as respostas. A parte racional, ela já está completamente ajustada. Nós sabemos o que precisa fazer, o que precisa ser feito. Mas nós simplesmente não fazemos devido às crenças que estão baseadas no nosso emocional. E nas próximas aulas nós traremos ferramentas para você lidar, alterar e mudar essas crenças para que você consiga ter uma transformação na sua vida que seja realista e que seja uma transformação, uma mudança que altere os resultados daquilo que vem acontecendo na sua vida. Então, com isso nós resumimos a aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até breve.